Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, mais uma vez aqui trazendo temas de suma importância para a sua vida. É sobre literatura, sobre letra de música, sobre estudo, leitura, reflexões, o tema que você quiser tratar. Traz para mim, a gente debate e chega a uma conclusão ou não, apenas debate e vê a posição de cada um. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ao final do vídeo dê um like. E se achar que esse tema é bom para alguém que está precisando ouvir, não se esqueça de compartilhar. Tudo isso me ajuda muito no engajamento e eu vou te agradecer imensamente. Olha, há um tempo eu tratei de um tema no Instagram, que se você não me segue, por favor me siga, Evelyn Gaspareto com 2 T's, sobre estudante e aluno. Só que lá é muito rapidinho e as pessoas me pediram mais e eu falei para elas virem aqui no YouTube para se inteirar sobre essa diferença. Você sabe a diferença de estudante e de aluno? Primeiro, o aluno assiste aula e o estudante estuda. Ué, mas o aluno também não estuda? Vamos a uma diferença básica que a gente tem no estudo brasileiro. O sistema educacional brasileiro é muito falho por conta disso. Eu falhei, você falhou, seu filho deve falhar, porque a gente é ensinado de uma forma errada. Quer ver só? A gente delega ao professor um poder para que ele ensine para a gente a matéria. A gente vai para a escola sem saber nada e é o professor que ensina a matéria. Quando, na verdade, a gente deveria ter estudado previamente a matéria para o professor apenas explicar. Você deveria chegar na sala de aula já com o tema na sua cabeça, com a matéria na sua cabeça. E o professor apenas explicaria. Mas a gente não foi acostumado assim, não é assim que a gente faz. A gente delega esse poder pro professor e ele que se vire, né? Para explicar pra gente e ensinar. Além do que, a gente tirou do professor hoje em dia um poder muito grande que ele tinha. Na minha época já tinha tirado um pouco e agora então nem se fala. O professor já não pode ter a autoridade que ele tinha porque os pais já processam, os pais já são contra, a escola já manda embora porque o que vale mais é o pai pagando a mensalidade do que o professor explicando, porque o professor tem de monte aí. E não é bem assim. Existem professores e professores como em qualquer profissão. O que você tem que pensar, que eu acho também que deve tomar cuidado, é que hoje em dia todo mundo tomou partido para falar de política. E os professores têm usado essa veia política nas aulas, o que não é correto, porque eles põem a veia política deles, quando na verdade eles deveriam explicar as duas polarizações que a gente tem, mas deveriam explicar todas as vias políticas que os alunos têm que conhecer para se tornarem adultos inteligentes e debaterem sobre o tema. E não é isso que a gente vê. A gente vê sempre professores convertendo alunos ou convencendo alunos a seguir pela linha deles. E os alunos chegam em casa muitas vezes fora de eixo daquela estrutura familiar que tem uma determinada veia política. Se ele tivesse uma veia discordante por conhecimento dele, por debater, por ideias e valores dele, uma coisa, mas por ter sido influenciado por professor, eu não acho uma coisa legal. Igual cantores, atores que fazem isso. Não, faça isso quando tiver que fazer. Agora, quando você estiver cantando no show, ninguém quer saber a sua posição política. A gente quer ouvir você cantar, a gente quer ouvir a banda tocar, a gente quer ver o ator atuar. Então, assim, não me interessa se você vota em um ou em outro. E os professores a mesma coisa. Vocês estão lá, vocês têm uma profissão nobre na mão. A partir de vocês vem todas as outras profissões. Então não suje, não estrague, não jogue fora essa oportunidade de explicar a matéria para os alunos aprenderem. Mais tarde, diante das suas explicações, eles podem tomar o partido que eles considerarem corretos. Portanto, o aluno, voltando ao tema central, deveria falar a respeito, deveria chegar na aula com a lição já na sua cabeça e o professor apenas explica. Agora, o estudante, ele faz isso. E além disso, ele volta para casa e estuda. E estudar, gente, não é ler. Estudar não é digitar. Estudar é escrever. É isso mesmo. Eu sou uma pessoa que grifo muito meus livros. Mas quando eu estudava, eu grifava e anotava. Porque conforme você vai anotando, isso vai gravando. Como diz um professor aí muito famoso, Pierre de Luigi, um negócio assim. Grava no HD do aluno. É isso mesmo, grava no seu HD, no cérebro.
Aqui na frente ele conta até que o sistema límbico apaga tudo rapidamente. Você aprende rápido e apaga tudo. Quando você guarda aqui atrás, aí é difícil de escrever porque parece que você tem que talhar na pedra, mas também nunca mais você esquece. É. Então, esqueça que sendo que seu filho fala: "Ah, eu vou escrever aqui no computador, vou digitar, porque a aula agora é toda digital". Não, 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 não. Escreva manuscrito, pegue um caderno, pegue rascunho e escreva a lição. O que que eu vou escrever? Se você já tiver a prática da leitura, você vai saber o que é importante. Você pode começar lendo, isso é ótimo. Você leia, grife o que é importante e depois escreva, transcreva o livro das partes importantes para um caderno, porque isso vai gravando na sua mente e você não perde. Mas isso você não pode fazer um dia antes da prova, você tem que fazer todos os dias. Todos os dias, quando você chega da escola, você tem que estudar a lição que o professor te passou, assim como também você tem que se preparar para a aula seguinte. Ler a matéria para chegar na sala de aula estudando. Conhecendo a matéria, para que você no outro dia estude aquilo que o professor explicou. Então é feito de três: a sua leitura da matéria, o professor explicando e o seu estudo posterior à aula. Ou seja, é uma trindade. Você tem que saber que esses três fazem parte. Lição de casa é mais do que essencial. É importante para que o aluno consiga gravar. Ditado é importante para que ele aprenda a escrever. E hoje estão tirando isso da frente dos alunos, estão colocando tudo digital, tudo no computador, e eles não gravam mais nada. Será porque eles querem progredir? Acho que não, né? Acho que é porque eles querem que não nos tornemos inteligência própria, que a gente não saiba ser inteligente o suficiente para decidirmos por nós. Então eles vão minando as nossas fontes de conhecimento, as nossas fontes de inteligência. Porque inteligência a gente pode treinar, sabia? Ninguém nasce inteligente, quer dizer, tem gente que nasce inteligente, mas ele também tem que treinar. E quem não nasce inteligente tem que se esforçar ainda mais. Dá pra treinar, viu? Não é assim, ele não é inteligente, deixa pra lá. Não, não podemos desistir das pessoas. Basta ter um treinamento para que a pessoa se torne uma pessoa inteligente. Ela tem que saber que ela tem que sofrer um pouquinho mais, ela tem que ir um pouquinho mais pra frente, mais profundo para que ela possa explicar. É mais fácil para a pessoa que já nasceu inteligente, mas isso não quer dizer que ela não se torne uma inteligência no futuro. Bom, portanto, o aluno assiste aula e o estudante estuda, mas o estudante estuda escrevendo e estuda todos os dias. Ah, mas Evelyn, se eu estudar antes de ir para antes de ir para aula, depois assisto aula e depois eu estudo depois da aula, eu não vou ter tempo para mim. Não, o tempo para você é o tempo dos estudos. A gente começou a colocar um monte de atividades na frente dos alunos para que eles se distraiam constantemente. E faz inglês, e faz alemão, e faz karatê, e faz judô, e faz futebol, e faz natação, e faz dança, e faz kumon. Aí eles têm tantas atividades que eles não têm nem ócio, o que também não é bom. O ócio é necessário. E a gente precisa ver o que está fazendo vez para ele, o que está dando progresso. Não o seu sentido pai de progresso. Ai, meu filho está em todas as atividades, está na escola integral, à noite ele faz isso, não sei o que. Não, calma. Você está sentindo isso pro seu ego. E para ele, tá resolvendo? Será que ele não tá cansado? Será que ele não tá estafado? Uma criança se torna estafada de tanta atividade, de tanto caminho que ela tem que seguir para ler, escrever, fazer cálculo, dançar, saber lutar, tudo. Tudo é importante, mas tudo dentro do seu tempo, tudo dentro de uma ordem, sem querer que o tempo deles seja ocupado constantemente. As crianças e os jovens, eles têm um tempo de estudo e eles têm que estudar, eles têm que ocupar o tempo deles estudando. Faz parte, não pode deixar pra lá, não pode deixar pra depois, não pode estudar um dia antes da prova, meia hora antes. Me acorda mais cedo pra estudar pra prova? Não. O estudo tem que ser parte constante. E não adianta falar, meu filho assiste aula e já aprendeu. Aprendeu para aquela prova, para aquela matéria, para aquele ano e para a vida. Ele treinou o cérebro dele para aprender para a vida, porque a fase escolar termina. Aí vem a faculdade, aí vem a pós que ninguém olha para você. Ninguém tá nem aí para você se você não for por você. E depois vem a fase da vida mesmo, do trabalho. Você vai ter que estudar para trabalhar. Ou seja, você nunca mais vai estudar. Tem que estudar constantemente. Então, assim, a pessoa tem que ser treinada desde pequena
para saber ser um estudante da vida. Ele tem que ter responsabilidades para com ele, não só para com a matéria, não só para tirar nota. O aluno quer tirar nota e o estudante quer estudar para aprender e se torna um estudante da vida. Eu fui muito uma aluna que quis tirar nota, estudava para tirar nota, para passar de ano, para ficar livre da escola. E hoje eu me arrependo, porque eu poderia ter aprendido muito mais, eu poderia saber muito mais coisas. Eu tive que, depois, quando a minha ficha caiu, eu já era mais velha. E hoje eu estudo o tempo todo, estudo até a postura das pessoas que estão na minha frente para analisá-las bem e ver se encaixa com aquilo que eu estou pensando. Por isso, você tem que pensar a respeito, você tem que entender que aquilo é um preparo para a sua vida, não é um preparo para o fim do ano, não é um preparo para o vestibular. Não, é um preparo para a vida. Estude para aprender, seja um curioso da vida, um curioso daquela matéria, um curioso de saber cada vez mais e cada vez mais sobre si. O que faz sentido para você? Você é de humanas ou exatas? Para que lado você gosta mais? Eu sempre digo que quem entende matemática, que não é o meu caso, entende o mundo, porque o mundo é matemático, né? Tem a geometria sagrada, tem tudo isso. Mas eu não sou uma pessoa de exata, sou uma pessoa bem de humanas. E você precisa saber qual é o seu jeito. Não é só lá, depois de um teste, um único teste, você vai descobrir. Não, você vai descobrindo você no decorrer do tempo, no decorrer dos estudos, da forma que você estuda. Seja, incentive o seu filho ou a criança da sua casa, o jovem da sua família, a saber quem ele é perante os estudos, a saber quem ele é perante os amigos, perante as matérias, o que ele faz para que ele se conheça. O estudo é um excelente caminho para que ele se autoconheça, assim como conheça determinados assuntos, determinadas matérias que têm a ver com ele naquele momento. Mas não deixe ele de estudar só para a prova. Tem muita mãe que fala, vai menino, desliga a televisão e vai estudar que amanhã você tem prova. Não, ele tem que desligar a televisão e estudar sempre. Não é que ele não possa assistir televisão, ele pode, mas no momento em que ele está assistindo televisão, a partir do momento que ele não vai mais assistir televisão, a televisão não deve ficar ligada. Ela deve ser desligada para não ter aquele zoom zoom, nem de ouvido, se tiver barulho, nem de visual, que você fica sempre dando uma piscadinha ali na televisão para ver o que está passando. Estudar é sozinho. Ah, esse é um ponto muito importante. Estudar é sozinho. Não existe grupo de estudo, gente. Não existe estudar com amiga. É mentira. Quem vai estudar em grupo ou não faz nada ou fica fofocando. E tem sempre um no grupo que faz tudo. E aquele que faz, reclama do que não fez, dá aquela brigaiada toda e não adiantou nada esse trabalho. Então faz assim, estude sozinho. A atividade até pode ser em grupo na sala de aula, mas quando você for estudar, estude sozinho, faça a sua parte e se der a dos outros também, para que você não sofra nenhum tipo de surpresa na hora de, ai meu Deus, a pessoa não fez. Então assim, estude sozinho, pratique a escrita, pratique a leitura, grife, escreva, leia de novo depois no caderno para que você grave isso aqui. Isso vai fazer com que você estimule a leitura, estimule o aprendizado e você vai gostar daquilo que você tá. Você muitas vezes fala, para que eu vou aprender física, gente? Porque muita coisa na vida tem física. E você vai ter assunto para falar com todo mundo. Para que eu vou entender química? Porque se você não for ser um químico, você vai conhecer a água, o ar, você vai conhecer o CO2, o que tá bom, o que não tá, o carro, o que ele emite, o que ele não emite. Você vai ter assunto pra falar sem ser um ignorante, sem querer dar uma de entendido e deixando tudo pra lá. Então assim, pratique, estimule o aprendizado. Faça por onde você ser um estudante da vida, um aprendiz da vida. Porque o aprendiz ele tem uma forma holística do entendimento. Ele quer entender realmente como funciona tudo. Não só aquela matéria, não só dentro daquele período de vida. Ele quer o holístico da vida, ele quer entender a vida. E para isso ele vai trabalhando o seu próprio cérebro, fazendo perguntas e respostas para que você próprio possa saber fazer as perguntas e respostas para a vida. Você vai aprender isso na prova, no estudo, para as provas. Eu também acho errado a gente ser, a gente ser avaliado por uma única prova. Poderia ser por todo o seu empenho durante o currículo escolar. Eu concordo com isso. Mas é assim que é o nosso sistema. Totalmente errado, eu sou totalmente contra, mas é assim que funciona. Então vá se testando, assista a aula sabendo do que o professor vai falar, vai estudar com a explicação do que o professor fez na aula, ou seja, você vai ter o seu conhecimento anterior, a explicação do professor e o estudo. Ou seja, aquilo vai gravar no seu córtex, você vai ver
que você vai gravar a matéria, vai ser mais fácil na hora da prova, vai ser mais fácil no vestibular, vai ser mais fácil socialmente. Você não vai ser um nerd, não, muito pelo contrário. Mesmo que for, que ótimo se você for, porque os nerds são muito inteligentes. Mas se você não quiser ser, você não será. Você só será uma pessoa mais inteligente para estudar, para tentar aprender, para tentar tirar nota. Por isso, preste atenção em não ser apenas um aluno, porque a vida não vai te dar sempre um professor com uma lousa na frente e você sentadinho esperando a matéria. Ela vai te dar professores na vida, na luta, no dia a dia. E você vai ter que entender que aquilo é uma lição e você tem que aprender o mais rápido possível. Senão vem outro, ó, e toma seu lugar. Por isso, se você tem crianças jovens na sua família, na sua casa, tente estimulá-lo a ser um estudante, tente ir contra o sistema educacional, tente ir a favor dele, tente que ele seja uma... lute contra essa maré que vai transformar jovens em talvez nada, porque eles não estão querendo estudar, mas também não são estimulados a isso, né? Semana de provas é um erro total, eu acho, porque você só estuda na semana de provas. Não, você tem que estudar sempre, para que o professor chegue e fale: hoje eu vou dar prova sobre a matéria da semana passada. E o professor mesmo fala: a gente vai cair na prova. Então, não, tem que estudar toda a matéria. E aí, se ele estudar sempre, tá gravado, você não precisa ficar estudando que nem um louco. Você vai saber fazer a prova. Por isso, preste atenção. A sua vida vai ser mais fácil. Eu sei que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas, vá por mim. Se você não quer dar o conselho pro seu filho, estimule-o a exercer dessa forma o estudo. Que ele seja pelo menos um estudante. E do estudante pro aprendiz, gente, é um pulinho. É um pulinho. Deixa de ser aluno. Deixa aluno pros outros que não querem seguir uma vida inteligente. Olha, espero que eu tenha feito alguma diferença aqui, algum conselho que eu dei aqui que você possa pegar e utilizar para você ou para as pessoas, para seus filhos, afilhados, sobrinhos, netos, enfim. E se gostou, dá um like, por favor, e compartilha com quem tem filho, com quem precisa ouvir esse conteúdo para que possa aplicar na vida. Falou? Muito obrigada, até mais.